Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o governo de Minas lança a programação do primeiro Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea, evento que ocorre nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, com simpósio, encontro de negócios, feiras com expositores mineiros, experiências gastronômicas e almoços, jantares beneficentes. A gente recebe hoje no nosso Café com Política o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. Secretário, bem-vindo, bom dia. Bem, muito obrigado, bem-vindo, eu repetindo, Adriana, muito obrigado, um bom dia a todos os ouvintes aí, e Guilherme também, esse dia que está bonito realmente, né, que o sol voltou. Eu também quero dar bom dia ao outro convidado que está conosco, o chefe Felipe Ramé, que vai participar também desse evento, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais. Chefe, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu não escutei bem o secretário, ele está aí, a gente está todo mundo conectado, só para entender. Tá todo mundo participando. Eu diria que em vez de um café com política hoje, a gente está fazendo um brunch, tá? É um pouquinho mais ampliado. Então tá todo mundo junto à mesa para essa conversa, viu? É muito bom. E aí a gente já começa, secretário, te fazendo a pergunta sobre esse primeiro Festival Internacional de Cozinha Mineira. Como é a primeira vez, né? O que se espera? Qual é o resultado esperado com essa experiência gastronômica? Olha, em Minas Gerais era pioneira, vamos lembrar que Tiradentes, sobretudo, e restaurantes de Belo Horizonte, de outros lugares de Minas Gerais, há mais ou menos umas décadas, mais especificamente 2 décadas, criou esse movimento da nova cozinha mineira, inspirado até na França, né, na Nouvelle Cuisine dos anos 1970, depois o País Basco, Barcelona, e ainda nós não tínhamos feito um festival internacional ou feito uma reflexão mais apropriada e sistematizada desse fenômeno da nova cozinha. A cozinha mineira, nós recentemente protegemos ela com patrimônio histórico, a cozinha mineira clássica, no entanto a contemporânea, que é o primeiro prato, o segundo prato, que é essa comida mais elaborada, mas também fundamentada na originalidade da mineiridade. Nós queremos, com esse simpósio, fazer uma grande mostra dessa nova cozinha, e sendo internacional, obviamente, nós, por exemplo, temos aí uma delegação de Curaçao, dos Países Baixos, Holanda, de 23 pessoas conosco, que é o país homenageado, aproveitando também o voo e a conexão que nós temos aí com a Azul, diretamente do hub da Azul em Belo Horizonte. Uhum. Eu vou agora passar aqui para perguntar para o chefe Felipe Ramé, quando a gente está falando dessa ideia de criar uma cozinha contemporânea, essa é uma imagem, como mencionado agora há pouco pelo secretário Leônidas, muito ligada a esses países que têm uma gastronomia muito específica. Ele citou o País Basco, a cozinha francesa. Dá pra gente falar em características específicas que a gente possa adotar dessa contemporaneidade para a cozinha mineira, chefe? É um conceito que, digamos, é novo para quem está trabalhando já há tanto tempo na gastronomia. Estão trazendo alguma inovação, ou talvez a gente já fazia isso sem perceber ou sem nomear como uma cozinha contemporânea o que temos entre os nossos chefes e as nossas cozinhas? Bom, dá um bom dia direito agora, Adriana, Guilherme, secretário, aos ouvintes da rádio. Prazer estar aqui. Eu acho muito importante a gente entender que a gente, em Minas Gerais, tem uma cozinha que é celebrada e vivida pelos mineiros na essência diariamente. Isso é de um valor e uma potência enorme, né? Uma cozinha que você vai em qualquer cantinho no Brasil, nós temos lá um restaurante de cozinha mineira. Isso é a prova de que a cozinha feita em Minas Gerais é uma cozinha que acolhe, que alimenta corpo e alma, né? Eu acho que esse é um ponto de partida que dá estrutura, né, e sustância, aí, usando uma palavra do nosso universo, para a cozinha de Minas Gerais. Esses países, eu acho que também a contemporaneidade, esse conceito do que é ser contemporâneo, muda sempre. Se a gente pensar o que era ser contemporâneo na época da Nouvelle Cuisine, é uma história. O secretário trouxe essa referência desse movimento que é muito importante para a cozinha mundial. Eles tinham um rebuscamento enorme, uma cozinha muito elaborada, mas estavam desconectados com o tempo da natureza. Então, acho que foram várias questões trabalhadas nesse movimento da Nouvelle Cuisine, mas principalmente a questão da sazonalidade.
entender que cada época do ano você tem um tipo de alimento e por que não se utilizar esses ingredientes nas épocas certas que eles estão mais fartos, mais baratos, né? Mais nutritivos, enfim. Quando a gente caminha aí algumas décadas para frente, nós tivemos outra revolução na cozinha, encabeçada pelos chefes espanhóis, catalães e bascos, que foi um movimento que aproximou, né, a cozinha da universidade, a cozinha da pesquisa, né, dos estudos. Então o El Bulli, que foi o restaurante que encabeçou esse movimento, tinha biólogo contratado, oceanógrafo, e aí fizeram uma desconstrução da cozinha. Para ser mais prático, assim, eles faziam esferificações, por exemplo, ou fumaças, espumas, e aí foi chamado de cozinha molecular ou cozinha tecnoemocional. Naquela época, ser contemporâneo era praticar esse tipo de cozinha, né? E aí, mais recentemente, os escandinavos falaram, cara, que sentido faz a gente usar toda essa técnica se a gente não está olhando para o próprio quintal? Então a gente entende que hoje ser contemporâneo em cozinha é valorizar as riquezas que a gente tem debaixo dos nossos próprios pés e muitas vezes não enxerga, né? E eu acho que Minas faz isso muito bem. A gente tem a cultura do quintal muito forte, a gente está acostumado muitas vezes até a cultivar o nosso próprio alimento, principalmente quem está no interior. Então eu acho que Minas, pensando nesse viés atual da contemporaneidade, está extremamente conectado. E aí a gente tem um movimento importante, porque só o conceito não sustenta esse movimento, né? A gente tem o privilégio de contar em Minas hoje com chefes, né, mulheres, profissionais importantíssimos que passearam aí mundo afora por restaurantes importantes e retornaram a Minas Gerais para praticar. Eu poderia citar aí a Bruna Martins, o Léo Paixão, o Henrique Gilberto, o Caio Soter, meu amigo querido, e tantos outros chefes importantes que a gente tem em Minas Gerais hoje. Secretário, falando em cozinha internacional, em alta gastronomia, né? Muito se fala em alta gastronomia, falando da mineiridade, em que o Palácio da Liberdade vai ser o principal local, né, dos eventos desse festival. A minha pergunta é a seguinte: a mineiridade, de que forma o festival está preocupado também em aproximar do povo essa mineiridade, não distanciar? Porque às vezes a população fala assim, ou imagina que quando se pensa em um só lugar, em chefes internacionais, cozinha internacional, não é para mim, mas né? Com certeza, e é muito interessante porque o Rameli fez realmente uma síntese muito impressionante desse momento que nós vivemos e que eu complementaria, só já passando pela pergunta, mas que nos faz extremamente originários nesse momento do mundo. Vou lembrar que em Igarapé, e nós vamos trazer as mestras e mestres de Igarapé, eles fazem os festivais, elas fazem o festival a partir dos seus quintais. E o Palácio da Liberdade, ele é o centro da mineiridade. O salão de banquetes é impressionante, Adriana, quando nós pensamos nessa profundidade da cozinha, do alimento, da cultura alimentar na mineiridade, ou seja, nos nossos lares, na nossa vida cotidiana. E quando nós pensamos no Palácio da Liberdade, o maior espaço do Palácio da Liberdade não é o lugar de receber, a sala de receber, a sala de estar ou as outras salas, é simplesmente o salão de banquetes. Então, para trazer o salão de banquetes para a alta cozinha mineira e trazermos mais de 50 influenciadores digitais e críticos da gastronomia para experimentarem o que será feito nos jantares beneficentes, mas, sobretudo, o que será feito na Praça da Liberdade, né? E na biblioteca, essa cozinha também que está acontecendo no cotidiano, assim como os bailes e os bares que teremos aí colocados ao Circuito Liberdade, mostrando a acessibilidade de uma cozinha que está fundada na nossa origem, ela está reelaborada com uma criatividade, uma inventividade nova, mas não por isso ela está distante de nós. É possível, e eu vejo isso muito nas casas de Minas Gerais, quando eu viajo no interior, as próprias famílias estão experimentando, a partir dessa originalidade da mineiridade da nossa cozinha clássica,
novos momentos, ou seja, é um movimento que acontece nos restaurantes, acontece com esses grandes chefes, mas também ele acontece nas casas. Vamos lembrar que as varandas gourmet são novos lugares e novas cozinhas nos apartamentos das grandes cidades mineiras, e ali também se experimenta a criatividade dessa nova e contemporânea cozinha, voltada muito para a originalidade, o nascedouro dela. Por isso que nós protegemos ela como patrimônio histórico, a clássica, para depois nós começarmos a falar aí de uma nova cozinha mineira. O chefe Felipe Ramé vai participar amanhã de uma mesa que se chama Cozinha Mineira Contemporânea, atualizando as origens. E a minha pergunta vai exatamente para tentar entender um pouco do processo dessa atualização, chefe. Quando se pensa nesse conceito, como é que um chefe de cozinha faz para chegar até uma nova experiência sensorial, de sabores, de texturas, com os ingredientes que são tradicionais na cozinha mineira? Porque eu imagino, às vezes, a crítica que pode chegar a dizer o seguinte, não mexam no meu feijão assim, ou não mexam no meu frango com quiabo, em especial um mineiro, e dizer, mas por que o quiabo, que era para ser assim, tá de outra maneira? Esse processo criativo, ele se dá como, chefe? Bom, Guilherme, eu vou ter o prazer de estar numa roda com o professor Roger Vieira, com a chefe Tainá Moura e com o Caio Soter, falando sobre esse assunto tão importante e desafiador, né, que é atualizar as nossas origens, até de certa forma meio prepotente. Mas enfim, eu acho que algo muito importante a se considerar quando a gente vai olhar para o futuro é compreender profundamente as nossas raízes, né? Eu acho que é impossível falar de futuro sem entender o passado. E passado aqui em Minas nós temos de sobra, né? Eu acho que a gente tem uma cozinha, como eu disse anteriormente, muito celebrada, com muitas camadas, né? Eu dividiria a cozinha mineira aí, uma cozinha tropeira, que é a cozinha dos viajantes, e aí precisou se elaborar um preparo secos para que pudessem viajar, uma comida que viaja, né? A gente tem a cozinha de quintal e temos as cozinhas regionais que acompanham os biomas de Minas Gerais, né? No Cerrado, você tem uma característica de vegetação e uma oferta de alimento, no sul de Minas outro, na zona da mata outro, e a cozinha dessas partes de Minas acompanham as questões culturais e essas questões geográficas, né, de maneira geral. Eu acho que assim, um dos desafios de um cozinheiro contemporâneo é não perder a essência da tradição, não perder a essência cultural quando vai traduzir ou quando vai propor algo novo. Ela precisa, mesmo com técnica, com inovação, precisa carregar essa alma, essa mineridade, né? Seja no modo de fazer, seja no acolhimento que esse prato traz, seja nesse resgate. A cozinha de Minas, uma característica muito forte, é a memória que ela carrega, né? E isso é o que eu acho que é o que faz todo mundo que vem de fora se sentir abraçado, com o coração quentinho. Essa coisa de você comer um prato e ter, principalmente para quem teve o privilégio de estar conectado com a roça, ter tido avós, a cozinha em Minas, ela carrega sentimento, né? Então eu acho que quando a gente fala de cozinha contemporânea, a gente precisa obrigatoriamente carregar esse legado que a cozinha mineira clássica nos deixa, né? Secretário, é a gastronomia gerando negócios também, né? Para Minas Gerais isso é muito importante. Muito, muito, muito. Saiu uma recente pesquisa reforçando aí a nossa capital como maior número de bares e botecos. Quero ressaltar os botecos que vêm experimentando essa cozinha contemporânea, esse modo de fazer aí nos festivais que acontecem. E a geração de empregos, ela é fundamental para o desenvolvimento da pessoa humana, para a dignidade. Vou lembrar que no ano passado, na economia criativa, mais especificamente na cadeia produtiva, que se refere à gastronomia, foram 53 mil empregos criados, né? Nós temos um número de escolas que formam um grande contingente de chefes, são 4 escolas, e esse mercado não para de crescer, e é um mercado que, quando nós fizemos uma pesquisa também no ano passado sobre o que o turista busca em Minas Gerais, aparece 27% das pessoas vêm simplesmente pela nossa cozinha mineira, vem para comer. Isso é muito impressionante. E quando nós perguntamos aí o restante das pessoas que vêm para visitar outros atrativos, como por exemplo em Inhotim, subjaz também o desejo de experimentar da nossa gastronomia. Acho que é um dado absolutamente importante, que é um combustível para
novos chefes e para novas gerações. Aproveitando esse ensejo, chefe Felipe Ramé, queria lhe perguntar sobre essa nova geração. O senhor mencionou alguns desses nomes, e é claro que eu estou colocando todo mundo numa nova geração, tanto você, quanto Caio Soter, quanto Léo Paixão, quanto tantos outros que estão na cozinha ou nas cozinhas espalhadas pela cidade. É uma visão compartilhada de que não há a possibilidade de ser um chefe de cozinha em Minas Gerais ou em Belo Horizonte, sem ter uma conexão umbilical com essas raízes, ou seja, isso é uma visão compartilhada entre os chefes de que o tamanho do que é ser mineiro, ou dessa ideia de mineiridade, ela inexoravelmente tem que estar presente em todas as cozinhas de quem está se propondo a fazer algo novo na gastronomia em Belo Horizonte? Eu acho que senão vai ser, se essa conexão não existir, vai ser contemporâneo de qualquer outra coisa, menos de Minas Gerais, né? Acho que é o que faz esse movimento de, eu não diria atualização, mas é um movimento complementar, né, e importante de inovação, é justamente essa profundidade na cozinha mineira tradicional. Eu citaria, aí o secretário gosta de dizer, a questão da cozinha contemporânea é carregar uma cozinha um pouco mais leve, né? A gente tem uma cozinha em Minas Gerais que é extremamente saborosa, mas muitas vezes é uma comida que a gente não consegue comer à noite, né? Porque, enfim, muitas vezes ela tem um pouco de gordura a mais, banha de porco, né? Então, acho que das características dessa nova cozinha de Minas Gerais é propor uma cozinha sem perder a essência do sabor, uma cozinha que, de certa forma, seja mais leve, mais digesta, vamos dizer assim, né? Um outro ponto importante dessa cozinha, que isso é complementar à última resposta que eu estava dando, é a estética, né? Não que o nosso arroz de quintal, feito numa panelona, seja algo grosseiro, mas ele é mais rústico, digamos assim, né? A gente pode pensar os ingredientes mineiros, fazer releituras de pratos tradicionais mineiros ou até criar novas receitas a partir dos biomas de Minas Gerais, a partir do nosso modo de fazer, com uma estética um pouco mais contemporânea, né? Com um pouco de provocação, tornando esse prato um pouco mais limpo. Então, eu acho que a gente pode... eu acho que os chefes novos de Minas Gerais, as cozinheiras novas, eu não vejo uma possibilidade de fazerem cozinha contemporânea de Minas Gerais, cozinha moderna, desconsiderando tudo isso. Um outro ponto importante quando a gente fala de contemporaneidade são as relações humanas na cozinha, né? A cozinha é um lugar que tem uma herança, né? Uma origem muito... Para você ter ideia, a doma, né? Que é a veste do cozinheiro, é o mesmo nome da veste militar, né? É uma hierarquia muito forte. Muitas vezes um ambiente muito opressor em todos os sentidos. Você trabalha num local quente, muitas horas, em pé, contra o tempo. Muitas vezes chefes bravos nesse lugar, assim, essa postura muito... E eu acho que ao longo dos tempos esse formato de cozinha vem se dissolvendo. E eu acho que a contemporaneidade está aí também, em a gente estabelecer relações mais humanas na cozinha, mais reais, mais respeitosas, né? E em Minas Gerais a gente tem feito isso muito bem. Essa nova geração mineira tem estabelecido, apesar dos desafios, não é tudo perfeito, mas eu vejo uma consciência muito grande na nova geração buscando esses caminhos mais humanizados, mais contemporâneos de maneira geral. E, secretário, pegando a deixa aí do chefe Felipe Ramé, falando dessa nova geração, do pessoal que está chegando também, se apaixonando cada vez mais, né, por essa cozinha que faz parte já da nossa vida, de que forma o governo do estado também tem proporcionado a essas pessoas possibilidade de se tornarem chefes, de conhecerem melhor, né, mais sobre a gastronomia, terem experiências, né, que possam ajudá-los também nessa carreira, porque também é um ponto importante, né? Formar novas gerações para perpetuar, de certa forma, essa gastronomia mineira que tem ganhado tanto destaque. Sim, nós temos no Trilhas de Futuro, de Sucesso, que eu costumo chamar, do governo de Minas, juntamente com algumas faculdades. Eu vou citar o caso da Faculdade de Gastronomia do Promove, que tem formado, e de forma totalmente acessível e gratuita, novos, sobretudo buscando talentos e formando chefes de um curso com uma temporalidade mais curta e possibilitando que ele também
possa entrar na faculdade. E nos próximos dias, Adriana, é muito importante essa pergunta, porque nós estamos estabelecendo aqui, a partir desse festival, uma política pública. Nós teremos o lançamento de aproximadamente uns 20 dias de editais onde a gastronomia, a experimentação, a pesquisa vai estar contemplada em bolsas de R$25 mil, que vão possibilitar isso para todos os campos da arte e da cultura, e claro, da cultura alimentar, que pessoas, alunos, chefes, cozinheiras, que estão em outras regiões de Minas Gerais possam ter um intercâmbio no estado e, por exemplo, pagar para ter uma faculdade. E vai ser uma política continuada, uma política que lançaremos as bolsas esse ano, depois, nos próximos 4 anos, está previsto também para que a gente possa, inclusive, fechar ciclos. E para o próximo ano, até nós estamos formatando o projeto, pretendemos formar mais ou menos 116 mil pessoas aptas a trabalhar em toda a cadeia produtiva do turismo e da cultura em Minas Gerais, sabendo que a cultura alimentar é esse grande eixo central, ou seja, faltam profissionais, na verdade, na cadeia produtiva da economia criativa da nossa cozinha hoje, e assim como faltam também profissionais na cadeia dos hotéis, enfim. E isso é o planejamento dos próximos 18 meses, o nosso projeto que é Minas Criativa. Então deixa eu fazer aqui os agradecimentos. Secretário, muito obrigado por estar conosco nessa quinta-feira. Chefe Felipe Ramé, também muito obrigado por essa conversa aqui conosco. E claro, o nosso desejo máximo de sucesso para o evento, que seja apenas o primeiro de muitos, para ter sempre no topo do pedestal a gastronomia mineira. Guilherme, Adriana, eu que agradeço o convite. Eu queria registrar no final a importância do trabalho que o secretário tem feito por Minas Gerais. Eu estou na gastronomia há 22 anos, em Belo Horizonte há 15, e eu nunca senti uma secretaria e um governo tão próximo da cozinha de Minas, da gastronomia de Minas, e isso é muito importante para a gente, valorizar essa riqueza, esse ouro que a gente tem em Minas Gerais, seja promovendo os produtos mineiros, os profissionais de Minas Gerais, o nosso saber fazer, registrando eventos como esse. Então isso precisa ficar documentado. É um movimento muito importante. A gente falou o tempo inteiro de contemporaneidade aqui. Eu acho que uma marca importante da contemporaneidade na gastronomia é entender a atuação do chefe, do cozinheiro, com um papel político e social. A gente vive num país que tem um abismo social enorme e não dá só para fazer prato bonito. A gente precisa atuar como agentes de transformação social. É isso. Um grande abraço para vocês. Secretário, obrigado. Obrigado, Adriana e Guilherme. Adriana e Guilherme, Ramé, muito obrigado. Eu acho que esse é um trabalho muito conjunto, né? Minas um dia a Marcinha, da dona Lucinha, disse: olha, secretário, nós precisamos de acender a chispa, que o fogão está aí. E eu acho que nós todos estamos fazendo isso, a imprensa tem, e nós sabemos disso, Adriana e Guilherme, vocês têm um papel fundamental em tornar e fazer com que Minas cresça hoje no turismo 720% acima da média nacional, e com essa riqueza, na riqueza no sentido de preservar as origens. Nós protegemos a mandioca e o milho como patrimônio histórico, porque são dos nossos povos originários, os povos indígenas, os povos africanos. Então, esse entendimento amplo da cultura e da cultura alimentar, de toda uma raça ou raças e culturas, é muito importante para a gente ter um futuro mais original, como diz Gaudí, voltar às origens, só ser original. Obrigada, secretário, obrigada, chefe, um ótimo evento para vocês, o espaço sempre aberto aqui, e obrigada por esse café luxuoso que tivemos hoje aqui no Tempo News, viu? Um ótimo dia e até a próxima. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.